comigo no livro de Apocalipse. Primeiro capítulo. Livro de Apocalipse. Primeiro capítulo. Aleluia. Amém. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro de Apocalipse, capítulo 1. Aliás, livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu preciso nessa manhã que você me dê a sua total atenção e que você também se esforce, preste atenção, para você não perder a palavra de Deus para você nessa manhã. Amém? Eu sei que nós estamos vivendo num tempo, eu disse isso ontem numa igreja que eu fui ministrar, onde a pregação tem sido proselitada. Sabe aquela mensagem proselitada? Feita analogia com as necessidades das pessoas. Aí você pega um texto bíblico e extrai uma analogia com a vida e as necessidades humanas. Nós estamos acostumados a receber esse tipo de evangelho nos dias de hoje. É um evangelho falsificado. A palavra de Deus, ela não é prosélito. Ela é instrução e vida para quem a recebe. Por isso que nós vemos um povo que está crescendo, mas não está desenvolvendo. Por que não está desenvolvendo? Porque não está recebendo a vida da palavra. Então, talvez, para algumas pessoas que ainda não entrou no veio da palavra, quando participa de um culto como esse, onde a palavra de Deus é pregada, a pessoa não consegue absorver o que está sendo pregado, porque ela está acostumada com um prosélito, sabe? Tipo, a muralha vai cair, o gigante da sua vida vai ser derrotado, coisas desse tipo, mensagens proselitadas, e isso tem engessado a nossa vida e principalmente nos levado a um ambiente emocional, porque nós vivemos de emocionalismo nos dias de hoje, uma igreja sensacionalista. Uma igreja sensacionalista, ela vive a partir das emoções. Então ela precisa que alguém fique ativando as suas emoções todo momento, para dar glória a Deus, para chorar, para sentir. E a gente confunde o chorar e o sentir com a presença do Espírito Santo. E na verdade o chorar e o sentir não tem a ver com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma função: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo tem uma função: regenerar o homem. O Espírito Santo não tem a função de fazer você chorar e nem se emocionar. Por isso eu preciso que você mude essa mentalidade de que o Espírito Santo está no culto. Por quê? Porque eu chorei. Porque eu senti. O Espírito Santo não é vento. O Espírito Santo não é um momento na igreja. Ele tem um propósito de ativação e construção na vida de um ser humano. Amém? Então eu realmente preciso que você se apaixone pela palavra de Deus. Esse culto é um café para pastores e líderes. E eu sei que tem muitas pessoas aqui, talvez a grande maioria que ainda não são pastores, não são uma autoridade eclesiástica, mas são pessoas que desejam, e aqueles que desejam episcopado, a Bíblia diz que boa obra desejam. Pessoas que anseiam, que acreditam no encargo. E se você perceber, nós pregamos aqui no nosso café, sempre voltado ao encargo, não ao cargo. Não a função ministerial, mas o encargo da vida. Porque nós entendemos ministério como um encargo da vida. Antes de ser ministério dentro da igreja, precisa ser ministério dentro de casa. Precisa ser ministério na rua, precisa ser ministério
em qualquer outro ambiente antes deste ambiente chamado igreja organização. Amém? Antes de sermos igreja organização, temos que ser igreja organismo, porque a igreja é apenas extensão da família, extensão do lar. Então, os nossos cultos de liderança sempre vai apontar para a igreja no lar, sempre vai apontar para a igreja na família, sempre vai apontar para a igreja na rua, a igreja fora da igreja, a eclésia. Amém? Glória a Deus. Então, por favor, se esforce. Se alguém ficar conversando com você, você vai perder, porque talvez essa pregação que eu vou ministrar hoje seja uma das mais difíceis, mais complexas, mas também mais reveladoras, porque se você não perder nada do que será dito aqui, você vai entender um propósito eterno hoje, um encargo na sua vida, e você vai sair daqui sem dúvidas daquilo que Deus tem com você na face da terra. Amém? Posso ouvir um amém? Talvez a gente exceda um pouco o tempo, mas eu vou tentar ser rápido. Eu passei a semana escrevendo essa palavra. Normalmente eu começo a buscar por uma palavra na segunda-feira para pregar no domingo. Então eu venho na semana inteira destrinchando a palavra, escrevendo, orando e ministrando também por onde eu passo. E foi uma semana muito intensa. Eu passei o dia todo, a semana toda escrevendo essa palavra que eu quero que se transforme num livro. Eu quero falar sobre um reino de sacerdotes. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vamos ler. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. O que é, o que era e o que há de vir. Está falando de uma pessoa que vai além do tempo, que transcende o tempo e o espaço. Jesus, versículo 5, da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dentre muitos irmãos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a Ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Vou ler o versículo 6. E Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Amém? Até aí, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, pensamentos e emoções diante das Tuas mãos, nessa noite, nessa manhã, Senhor. Fala conosco, não o que precisamos, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa manhã. Descortina, Senhor, o rema, a revelação da Tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Fique à vontade, nos dê a capacidade de compreender, Senhor, as revelações da Tua palavra. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, conduz o nosso coração, conduz o nosso espírito, Senhor, até o Teu real propósito. Nós te damos liberdade, fique à vontade, Senhor. Fala comigo, Jesus. Levante a sua mão e diga assim: fala comigo, Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Irmãos, o versículo 6 fala do cumprimento e da realização do plano real de Deus para os homens. Através de Cristo Jesus, o apóstolo João está recebendo a revelação de Apocalipse e está dizendo que através do primogênito
dentre os mortos, Jesus, o primeiro a morrer, porque depois de Jesus, nós temos uma incumbência de morrer, de matar o nosso ego, de matar a nossa carne, de matar tudo aquilo que é gerado da concupiscência humana e carnal. Jesus foi o primeiro, o primogênito dentre os mortos, o príncipe do rei da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou pelos pecados, para que nos tornássemos reis e sacerdotes. Abre parênteses, para Deus. Esse é o propósito de Deus para a humanidade, para os homens, nos fazer reis e sacerdotes. Então aponta o dedo para o irmão do seu lado, faz dedo de profeta e aponta para ele e diga assim: Deus te chamou para ser rei e sacerdote. Ponto. Você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Agora nós vamos entender como alcançar esse ambiente, esse lugar. E a primeira coisa que eu quero abordar, irmãos, é que quando nós pensamos em reino de Deus, e nós pensamos de forma individual, nós estamos equivocados. Hoje nós pregamos muito, falamos de reino, igreja de reino, visão de reino, campanha do reino, conferência do reino, tudo é do reino, nós estamos sempre falando de reino. Mas quando nós falamos de reino de forma individual, nós estamos equivocados. Por isso nós temos que recondicionar a forma como pensamos reino. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o primeiro rei que aparece na Bíblia Sagrada, você vai ver a partir de Gênesis, Melquisedeque. Melquisedeque é o primeiro rei que aparece na Bíblia. Um rei que também é um sacerdote. Depois nós só vamos ver um rei que também é sacerdote através do reinado de Davi, porque Davi transpôs um reinado, ele conseguiu chegar a um posicionamento de sacerdote através da sua vida de adoração. Ele muda o contexto sacerdotal, ele transfere a autoridade levítica para a autoridade de Judá, ao reino sacerdotal. Mas a ideia de Deus é que nós nos tornemos reis e sacerdotes. Esse era o plano original de Deus, antes da lei mosaica, antes da lei ser estabelecida, antes do sacerdócio de Araão ser estabelecido. O rei que existia antes da lei araônica era um rei chamado Melquisedeque, que também era sacerdote. E a palavra no Salmo 110, que foi falada por Davi, que é uma profecia que aponta a vinda de Jesus, mas Davi aqui no Salmo 110, ele tem uma revelação da ordem sacerdotal que será estabelecida, e ele cita o nome de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4, ele diz: jurou o Senhor, não se arrependerá, tu serás sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e o Senhor à tua direita dirá os reis no dia da sua ira. Davi teve a visão, um reino que será eterno, mas um reino segundo a ordem de Melquisedeque. Davi volta no passado, antes da lei. Davi volta no passado, antes da lei mosaica. E ele tem a revelação do reinado de Melquisedeque. Por quê? Porque a natureza do reino de Deus é uma natureza sacerdotal. Então ele estabelece dizendo, olha, ele tem uma nova ordem. E a ordem é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele lança uma profecia que nós sabemos que aponta para Cristo. Agora vamos entender o que é reino e o que é sacerdócio. Reino significa governo. Reino representa a liderança da terra. É a gestão do povo.
Sacerdócio significa administração divina. Sacerdócio representa aquele que assiste diante de Deus, é o que adora, é o que elege princípios através deste sacerdócio. Isso é sacerdócio. Então, um reino de sacerdote é um reino que elege um governo administrado pelo Rei dos céus, pelo Rei dos reis, pelo Senhor dos céus, por alguém que assiste diante desse Senhor, que adora esse Senhor e elege princípios na terra, debaixo do governo do Senhor dos céus. Então, reino e sacerdócio, um rei que também é sacerdote, é um rei que assiste diante de Deus e que diante do povo elege os princípios que recebe diante de Deus. Por isso que o reino de Deus é constituído por pessoas que também são sacerdotes. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus anuncia ao povo o seu propósito em relação a eles. Nós sabemos que a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu através de Moisés. Deus disse a Abraão que levaria o povo a uma terra que emana leite e mel. Deus disse a Abraão que o seu povo seria numeroso sobre a face da terra. Essa palavra prometida a Abraão se cumpriu em Moisés. Moisés levou o povo até a terra prometida. E a primeira coisa que Deus fez antes de dar a lei, antes da lei araônica, antes da lei mosaica, Deus comunicou o seu propósito para o homem. Êxodo capítulo 19, versículo 4. Olha só o que Deus disse: vós tendes vistos que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Perceba, irmãos, que essa palavra foi liberada aos filhos de Israel, não foi dada à tribo de Levi. Antes de Deus estabelecer o sacerdócio na casa da tribo de Levi, Deus estabeleceu esta palavra, porque essa era a ideia de Deus, que todo Israel fosse uma tribo sacerdotal, não apenas a casa de Levi. Um reino de sacerdotes. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Todo mundo aqui foi chamado para ser sacerdotes. Pedro diz que através da nova ordem de Cristo, nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9 ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não era povo, mas agora sois o povo de Deus. Vós que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Vocês todos foram chamados como geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Não era povo, mas agora sois o povo de Deus, sacerdócio real. Perceba que lá na frente o mesmo propósito antes da lei, dada a Moisés, dada a Araão, se concretiza com a mesma fala, com o mesmo discurso, apontando para a mesma direção. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz que, e cantavam um novo cântico. João está tendo uma revelação dos céus, dizendo: digno é
o Cordeiro, de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque ele foi morto, e com seu sangue compraste para Deus toda a tribo, toda a língua, todo o povo, toda a nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Olha a revelação de João em Apocalipse. Existe um cântico dizendo que louvado seja o Cordeiro de Deus, o Senhor, porque Ele comprou homens de todas as tribos, línguas e nações. E comprou para quê? Para que nos fizestes, para o nosso Deus, o quê? Reis e sacerdotes. Amém? Então não dá para fugir, meu irmão, não dá para escapar. Por isso que a gente abre mesmo o café e convida, fala, gente, vem. Pastor, mas pode ir, é café de pastores. Não pode, meu filho, venha. Por quê? Porque o propósito de Deus para qualquer ser humano é um reino de sacerdotes. O plano de Deus para todo salvo é um reino de sacerdotes. Todo mundo, irmão, na mesma incumbência, na mesma responsabilidade. Amém? Por isso que qualquer reino que não é sacerdotal, não é reino de Deus. Você pode cantar, venha o seu reino, não desse jeito, tá? Você pode gritar, venha o teu reino. Porque hoje a modinha é a modinha do reino. É a música do reino, conferência do reino. Mas o reino só vai vir se tiver homens que conheçam Deus na terra. Se tiver homens que assistam diante de Deus, que são verdadeiramente sacerdotes. Gente que o adora em espírito e em verdade, então o reino de Deus virá. Quando perguntaram para Jesus qual é a maneira correta de orar, ou seja, eles estão perguntando como nós ministramos diante de Deus. Os discípulos estão perguntando como se exerce sacerdócio. O que é sacerdócio? É assistir diante de Deus, é ministrar diante de Deus, é estar diante de Deus. Então eles perguntam, qual é a maneira correta de orar? E Jesus responde, Mateus 6,9, vocês orarão assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Assim na terra como é onde? No céu. Reino e sacerdócio, terra, governo, reinado, céus, sacerdote, quem assiste diante dos céus, só quem assiste diante dos céus pode manifestar na terra a sua vontade. Por isso que o clamor é esse, seja feita a sua vontade. Mas tem alguém ministrando um sacerdócio real diante de Deus, dizendo, Senhor, estou diante de ti para receber a vontade perfeita, a direção clara, para que eu manifeste na terra, porque é assim na terra como é no céu. Reino e sacerdócio. Então nós teremos um reino sacerdotal, porque o reino de Deus só pode vir através de ministros de Deus, de gente que assiste diante de Deus. A palavra sacerdote no original do grego vem da palavra korem, que significa ministro governante. Sacerdote significa ministro governante.
que significa homem do santuário, aquele que tem o direito de tocar os objetos sagrados, o que é admitido na presença de Deus, o homem que é encarregado de oferecer sacrifícios, aquele a quem se espera o oráculo, daquele de quem se recebe a revelação, aquele que libera as bênçãos, o que decide sobre as questões de pureza. Esse é um sacerdote. Está claro o que significa sacerdócio? Gênesis capítulo 14, vamos entender essa questão de Melquisedeque para que você possa entrar na revelação. É importante que, se você trouxe caneta, anota mesmo, irmão. Depois, você assiste novamente a pregação pelo YouTube. Talvez essa mensagem, você só vai conseguir captar todo o conteúdo dela depois de assisti-la umas 5, 6 vezes. Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque visita Abraão e o abençoou, dizendo: bendito seja o Deus de Abraão, possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque, a palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Melquisedeque, rei de justiça, que também era rei da cidade de Salém, que significa cidade da paz. Então, rei de justiça, que também é rei de paz. E ele diz: bendito seja o Deus de Abraão, possuidor dos céus e da terra. Possuis o quê? Céus e... Deus possui céus e... algo transcendente ao nosso tempo e transcendente ao nosso espaço. Porque o céu vai além do nosso tempo, vai além do nosso cromos. Um Deus que possui além do nosso tempo e da nossa noção de território e de espaço. Por isso que, se a nossa visão de reino de Deus está ligada apenas ao nosso tempo, apenas ao nosso território, nós temos uma visão limitada de reino, e o sacerdócio não existe. Por isso nós não devemos trabalhar apenas pela nossa denominação, nós não temos que trabalhar apenas pelo meu ministério pessoal. Não existe ministério pessoal. O que existe é um sacerdócio que assiste diante de Deus e que enxerga além do tempo. Por isso Paulo dizia: não buscamos uma coroa nessa vida, uma recompensa. O justo juiz nos dará a recompensa. Por quê? Porque eu não trabalho para o meu tempo. Eu trabalho por um propósito eterno. E quando falamos sobre influências do povo, sobre território, isso é um fator secundário, embora seja a nossa responsabilidade, obras sociais, tocar pessoas, estabelecer algo nesse tempo, mas não é o fator primário, é um fator secundário. O fator primário do reino é governar acima dos céus, assistir diante de Deus. Esse homem era rei de Salém, e ele abençoa Abraão, que figurativamente representa Cristo. Ele traz pão e vinho, que são os elementos da ceia, o corpo e o sangue. Quando Davi escreve no Salmo 110, está claro que Davi teve uma revelação que foi transcendente ao tempo e ao espaço. Salmo 110, ele disse: disse o Senhor do meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, nas vestes, a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. No 4, jurou o Senhor, não se arrependerá: tu serás sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira.
Vem comigo. Olha o versículo 1. Disse o Senhor do meu Senhor. Pensa. De quem que Davi está falando? Disse o Senhor do meu? Disse o pai ao filho. Como isso revela Jesus? No versículo 2 ele diz: o Senhor enviará o cetro do teu poder. O que é cetro? Poder representa governo. O cetro representa liderança, governo, reino. O Senhor enviará o reino, o seu poder virá através do governo. Então Davi associa o ministro misterioso, Melquisedeque, que abençoou Abraão, dizendo: tu serás sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é ordem? Ordem é um governo. Ordem representa uma lei. Tu serás sacerdote eterno, segundo a lei, segundo a ordem, segundo o governo de Melquisedeque. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Hebreus. Eu preciso que você fique com ela aberta e me acompanhe. Hebreus capítulo de número 7. Hebreus 7 vem nos mostrar a relação profética que havia entre Melquisedeque e Jesus. Hebreus capítulo 7. E versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Ele diz no versículo 1. Todos acharam? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, pertencente a sacerdote para sempre, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, e a quem dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, é de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles. Ponto, dá uma pausa. Perceba o seguinte: o autor de Hebreus está dizendo que a ordem sacerdotal é revelada em Melquisedeque, que ao mesmo tempo está apontando para Cristo, porque o texto diz que não é contada entre eles, ou seja, a sua genealogia não é contada entre eles, é misteriosa. Por quê? Porque não vem de uma ordem terrena, vem de uma ordem superior. Uma ordem que não é contada entre eles, uma genealogia que não é contada entre eles. Está falando de uma ordem superior. Versículo 7, voltando para o texto. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos dos homens que morrem, ali porém aquele a quem se testifica vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Porque ainda que estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ponto, dá uma pausa. Vem comigo. Quer dizer que Levi, que era da tribo sacerdotal, não tinha nascido ainda. E você sabe que no Antigo Testamento o dízimo
era dado ao sacerdote. Isso era uma prática da lei. O dízimo era dado ao sacerdote. E a Bíblia diz que a tribo de Levi deu dízimo, recebe dízimo, mas deu dízimo. A ordem de Melquisedeque, através de Abraão. Ainda que os filhos de Abraão não haviam nascido ainda, porque estavam nos lombos do seu pai. Ou seja, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, Hebreus está dizendo, Levi, que vem depois de Abraão, porque é filho de Abraão, que recebe dízimo, deu o dízimo a Melquisedeque, por intermédio de Abraão. Significa que tudo que nasceu de Abraão veio através das bênçãos deste sacerdote chamado Melquisedeque. E o texto diz que o maior está abençoando o menor. Quem é o maior? Melquisedeque. Quem é o menor? Abraão. O que o texto está revelando? Que a ordem de Melquisedeque é maior do que toda a ordem que fluiu da ordem de Abraão, ou seja, de Moisés e de Araão. Logo nós entendemos que essa ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à ordem que nasceu de Abraão, de Moisés e de Araão. Amém? Preste atenção, vamos para o versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Araão, o autor está dizendo que o sacerdócio de Levi não funcionou tão bem e foi necessário que um outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, que está apontando para Cristo. Versículo 12. Porque, mudando o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas dizem pertencem a outra tribo, a qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor Jesus procedeu de Judá, que concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar um outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Ponto. Vem comigo, eu vou explicar. Tipo assim, o autor está dizendo que a perfeição não pôde vir através do sacerdócio levítico. Então foi necessário um outro tipo de sacerdote. No versículo 11 fala, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Abraão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, ordem, governo. No 12, diz que mudando o sacerdócio, muda a lei. No 14 diz que a autoridade de ordem transicionou de Levi para Judá. Judá, qual nunca foi citado por Moisés sobre serviço sacerdotal. Davi, da linhagem de Judá, que profetizou, que exerceu o sacerdócio no seu reino, que restaura o padrão que vem antes da lei, a lei que vem antes da lei, que é estabelecida uma ordem, a ordem de Melquisedeque, antes da lei de Abraão, antes da lei araônica. Está tão revelado aqui no livro de Hebreus, apontando para Cristo, que o Senhor procedeu de Judá. Jesus, a descendência de Davi,
que constitui um reino de sacerdotes. Amém? Versículo 16, voltando para o texto. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da lei incorruptível. 17, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque precedente ao mandamento é abrogado por causa da fraqueza da inutilidade, ou seja, a lei foi inútil. Pois a lei nenhuma coisa a aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, não se arredará, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de uma superior aliança. Jesus foi feito mediador, aleluia, feito mais sublime do que os céus. Uma superior aliança, feito mais sublime do que os céus. Melquisedeque aponta para uma ordem superior, uma aliança superior, um sacerdócio superior, uma promessa superior, feito mais sublime do que os céus. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Um reino de sacerdotes está ligado a uma ordem superior, uma aliança superior, um sacerdócio superior, uma promessa que é superior. E o reino de Deus é constituído por sacerdotes, porém de uma ordem superior. Quando muda o sacerdócio, muda a... Você leu comigo? Quando muda o sacerdócio, muda a lei. Aí quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus mudando a lei, dizendo que não veio mudar a lei. Mas ele está mudando a lei. Isso não é meio doido? Eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Mas, cara, está evidente que Jesus está mudando tudo. Explica, pastor. Quando Jesus disse que não está mudando a lei, que está cumprindo a lei, ele não está falando da lei dada a Moisés. Ele está falando da lei que é antes da lei. A lei original. Ele está dizendo, eu vim cumprir a lei, mas eu vim cumprir a lei da ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, que é antes da lei dada a Moisés. Vocês estão entendendo? O fato de Moisés redigir uma lei ao povo não significa que não existia uma lei antes da lei. Porque a lei é constituída de mandamentos, estatutos e juízos. O que é isso? Mandamento é aquilo que o homem tem que fazer, aquilo que o homem deve fazer. O que é estatuto? Estatutos são os fatores limitadores para que o homem possa cumprir o mandamento. Faz parte do governo, faz parte da organização para promover o bem de todos. Se você infringir um fator limitador, você infringe a lei. E quando você infringe a lei, você é preso. Exemplo de Adão. Quando Deus disse, você pode comer de todo o fruto da árvore, mas deste aqui, do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desse não comerá, porque se comer, certamente, se você infringir o fator limitador, vai morrer. Isso é estatuto. Mandamento que nós devemos fazer, estatuto, é observar os fatores limitadores. Porque o amor de Deus, ele é pactual. A lei existe por causa do amor de Deus. Se você quebra a lei, você quebra o pacto. No pacto está a lei, no pacto estão os direitos e deveres.
A condição de proteção de Deus está enquanto nós não quebramos o pacto. Enquanto você não quebra o pacto, Deus mantém a aliança, Deus mantém a ordem sobre a sua vida. É igual um casamento, direitos e deveres. Nós não podemos sair vivendo a nossa vida de qualquer maneira, como se pudéssemos fazer o que queremos. Todo relacionamento, tudo que envolve pacto, envolve estatuto, direitos e deveres. Direitos e deveres. E o juízo? Juízo é quando se quebra o pacto. O que Deus disse para Adão: se comeres, certamente morrerá. Ou seja, vai perder a proteção. Então perceba que mesmo antes de Moisés já existia a lei. Por isso que Cristo, Ele veio para estabelecer a lei que já era antes da lei. A lei perfeita, a lei do amor, não a lei que matou o próprio Cristo, mas a lei não a lei do pecado para a morte, mas a lei do Espírito para a vida. Essa lei, descrita por Paulo em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado para a morte. Portanto, aquilo que na lei foi incapaz de realizar, enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus fez enviando o seu Filho, semelhante ao ser humano pecador, com oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. É a lei do Espírito para a vida, não a lei do pecado para a morte. A lei da velha aliança é a lei do pecado para a morte. A lei estabelecida por Cristo é a lei do Espírito para a vida. Então Jesus vem para estabelecer a lei, mas a lei que era antes da lei. A lei do Espírito para a vida. A lei original. Efésios 1:4. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou como filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Antes da fundação do mundo, ele me elegeu. Para quê? Ser santo, irrepreensível. Não, fundamentos, ordenanças, leis. Antes da fundação do mundo já havia uma lei que rege sacrifício e obediência, santificação, mandamento, estatuto e juízo. Antes da lei já existia essa lei. Amém. Melquisedeque, ele era rei de Salém, cidade da paz. Nesse tempo, não existia ainda Jerusalém, mas já existia uma cidade da paz. Jerusalém em hebraico significa cidade da paz. A cidade antes da cidade. Apocalipse 21:10 diz que ele me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade. Qual? Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Irmão, existe uma Jerusalém que não é da terra, uma Jerusalém que desce do céu, uma Jerusalém que está nas montanhas. A cidade antes da cidade. Fala de uma cidade superior, porque sacerdócio constitui reino. Não está falando de política. Não é liturgia do culto de domingo. Não é uma nova visão de estratégia. Não são as nossas big conferências.
É um sacerdócio constituído pelo próprio Pai sobre uma palavra de juramento, ordem e princípio, obediência e sacrifícios. Uma linha de governo que vem de alguém que assiste diante de Deus. Por isso que o Pai diz: assenta-te à minha direita, até que eu resolva, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Assenta-te à minha direita. Irmão, alguém está exercendo sacerdócio sem esforço nenhum, porque está diante do Pai, está diante do Senhor dos céus, e a palavra dele é o seguinte: assenta-te à minha direita, reina comigo e fica tranquilo, porque eu vou pôr os teus inimigos debaixo dos teus pés. A lei, antes da lei, a aliança, que vem antes da aliança, a cidade, que é antes da cidade. Sacerdotes têm uma responsabilidade: construir cidades sobre o monte. O monte tem um símbolo profético, é um lugar que se assiste diante de Deus. Mateus 5,14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está dizendo para os seus discípulos: cara, vocês são sacerdotes, e o negócio é o seguinte: vocês vão construir uma cidade sobre um monte, e ninguém pode esconder uma cidade sobre um monte. Essa é a revelação do sacerdócio nesses dias. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor serão como o quê? Os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O monte representa o lugar onde se ministra a Deus, onde se assiste diante do Senhor. Salmo 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode assistir diante de Deus? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, meu irmão, que não jura enganosamente, cara. Uma cidade construída a partir de um sacerdócio espiritual, pessoas que não são ministras do culto, mas são ministros de Deus. São pessoas que assistem diante de Deus, que ministram sobre a terra, mas construindo uma cidade com uma arquitetura espiritual. Você não está construindo na terra, você está construindo no céu. Por isso Jesus disse que aquele que ajunta tesouro no céu é sábio. Rei de Salém, cidade da paz. Cidade da paz não significa algo tranquilo. A gente tem uma visão de paz que, tipo assim, eu estou em paz, então não tem problema. Mas isso significa, cidade da paz também significa algo salvo, algo inteiro, algo perfeito. Salvação não é levantar as mãos para virar evangélico. Salvação é manter inteiro e perfeito tudo que Deus criou para ser. Isso é salvação. Não adianta vir aqui aceitar Jesus e dizer: eu aceitei Jesus e vou para o céu. Não, mantenha salvo, mantenha perfeito tudo que Deus criou para ser. Ele é o Salvador do mundo antes da fundação do mundo. Que louco isso, meu irmão. É como um artista, antes de pintar um desenho numa tela, o desenho está dentro do artista. Quando ele começa a pintar a tela, ele já sabe o que vai colocar, porque o desenho está dentro dele, a inspiração vem dele. Então Deus é o Salvador do mundo antes da criação do mundo. E eu gosto de Isaías 46:10, que diz: o Senhor, eu anuncio o fim desde o começo, desde a antiguidade, coisas que ainda não sucederam, eu digo, porque o meu propósito subsistirá, e eu farei toda a minha vontade. Uau!
O mundo que Deus criou estava dentro dele. Então o mundo é de quem, gente? É dele. Ele está sob o controle de tudo que fez. Perceba que a Terra nunca saiu da sua órbita. Pastor, e os terremotos, os maremotos que existem, eles foram anunciados na Bíblia. Para que vocês soubessem os sinais dos fins do tempo. Está lá em Mateus 24. Então, quando nós vemos notícias de terremotos e maremotos, é como se a terra estivesse pregando para nós e dizendo: ouça a palavra do Senhor. Porque até a natureza declara a glória de Deus. Salmo 19:1, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e até a noite mostra a sua sabedoria a outra noite. Quando olham para Jesus, dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Irmãos, tudo está no controle de Deus. O mundo pertence a Ele, a terra que Ele criou pertence a Ele, está tudo sob o controle dEle. Este é o significado de um reino de paz. O reino de paz está seguro, está tudo sob controle. Um sacerdócio é príncipe da paz, significa manter salvo todo o propósito de Deus. 1 Timóteo 2:1, o apóstolo Paulo admoesta Timóteo dizendo: façam orações, façam intercessões por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência. Para quê? Para que tenham paz, piedade e honestidade. Ministrar a paz é ministrar uma preservação, para que seja mantido o propósito de Deus. Homens de Deus, que Deus fez aliança na história da Bíblia, foi para manter a salvo um propósito. Deus não fez aliança porque você ficou bonitinho. Eu vou usar ele porque eu vou exaltar. Teu nome vai soprar na terra, lindão. Última bolacha do pacote. Última Coca-Cola do deserto. Por isso que eu não consigo, não entra na minha cabeça essas profecias, esses revelamentos individual. Deus vai fazer vingança contra quem te fez mal. E tu vai ficar famoso, que a roda gigante gira. Terreno carnal e diabólico. Sabedoria do homem. O primeiro e grande sacerdócio é o próprio Cristo. Quando Cristo vem, Ele dá a sua vida para estabelecer uma aliança que é antes da aliança, um pacto que é antes do pacto, para que possamos ser construtores de uma cidade nos céus, uma cidade acima das montanhas, sermos sacerdotes de uma ordem que vem antes de Abraão, que vem antes de Moisés e que vem antes de Arão. E para entender melhor este conceito, nós temos que voltar a uma realidade que vem antes. Nós vamos ter que voltar lá para Adão. E aí você pensa, é um cara pelado andando no meio do mato. Adão não era um peladão. Adão não era tipo um hippie andando peladão no meio do mato. E nem era o Tarzan da selva. Adão era um sacerdote. Adão era um ministro de Deus, governante da terra. Adão tinha que fazer o que no Éden? Cultivar a terra. Deus disse: cultive a terra que eu te dei, domine sobre todas as coisas. Deus está dizendo: governe sobre todas as coisas. E o que é cultivar? Cultivar vem da palavra culto. O seu cultivo era o seu culto a Deus. Porque tudo que havia na sua vida era de quem? Era de Deus. Adão não só tinha que cultivar, mas ele tinha que guardar o Éden. E o que é ser um guardião?
Irmão, para ser um guardião, você precisa ter autoridade para guardar. Você contrata um segurança que não tem autoridade, irmão? Que não está armado? Que segurança desarmado é esse? Segurança tem que ter arma. Para ser um guardião tem que ter autoridade. Então, se Adão era um guardião do Éden, ele tinha autoridade. E por isso Deus disse: domine sobre todas as coisas. Cultivar, cultuar, sacerdócio. Deus ia ter com ele todos os dias, na viração do dia. Existia uma adoração, existia um culto genuíno diante de Deus. Guardar, proteger, isso é reino, isso é autoridade exercida. Amém? Então Adão é a expressão perfeita de um sacerdote que é rei e sacerdote. Ezequiel 28 é um texto usado para falar da queda de Satanás, mas que também pode significar a queda do homem, o homem que caiu. Quer mergulhar comigo na revelação? Ezequiel 28, vamos lá. Versículo 12. Filho do homem, levante uma lamentação sobre o reino de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, e estiveste no Éden, no jardim de Deus, e toda pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foram preparados. Fala de veste sacerdotal. 14. Tu eras querubim ungido para cobrir. Te estabeleci no monte santo de Deus, e ali estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do seu comércio encheu-se de violência, e pecaste, e por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, guardador, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Presta atenção, aqui está falando de um querubim, ungido para cobrir, para guardar, para proteger. Ezequiel 28 se parece mais com a queda do homem do que com a queda de Lúcifer. Embora muitos estudiosos, e a sua grande maioria, atribuem Ezequiel 28 à queda de Lúcifer, mas está muito eminente e claro que também se trata da queda do homem. Veja a diferença da profecia que foi usada em Isaías. Isaías 14:12 fala da queda de um arcanjo, não da queda de um querubim. Isaías 14:12. Vamos lá. Presta atenção, irmão, senão você vai perder. Como caíste o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no seu coração: eu subirei acima dos céus e das estrelas, e exaltarei o meu trono, e do monte da congregação me assentarei ao lado do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levados ao inferno será, ao mais profundo abismo. Irmãos, Isaías não está falando de um querubim, Isaías está falando de um arcanjo. Arcanjo, o que é arcanjo? É líder de outros anjos. Arcanjo que lidera uma ordem de anjos. Aqui fala de alguém que tinha autoridade na guerra. Tu que deliberavas as nações. Não fala de um guardador, não fala de um protetor, de um guardião. Fala de um general de guerra, ou seja, de um arcanjo. Também fala de um trono existente. Exaltarei o meu trono. Já havia um trono. Por quê? Porque todo líder tem um trono. Então se trata de um arcanjo, por causa da sua liderança. Já existia um trono. Era um arcanjo, não um querubim. Arcanjo é anjo de guerra.
E se nós lemos lá em Judas, nós vemos Miguel, que é um arcanjo, guerreando contra quem? Contra o diabo, que acreditamos ser um outro arcanjo. Segundo alguns estudiosos rabinos, só existiram 3 arcanjos. 3 arcanjos, e cada um liderando a terça parte dos anjos. E se você perceber na matemática, né, o Lúcifer caído, que caiu com 1/3 dos anjos. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá um todo. 3/3 é o que gera um todo. Por isso, os estudiosos rabinos acreditam que só existiram 3 arcanjos. Miguel, que aparece guerreando aqui em Judas, contra o diabo. Gabriel, que aparece em Daniel capítulo 9, batalhando. E Lúcifer, caído com a terça parte do seu exército. Então Ezequiel 28 está falando de Adão, não está falando de um arcanjo, está falando de um querubim. Fala de um guarda, de alguém que protege, que andava no Éden. Ezequiel 28:13, estive no Éden, no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era sua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Irmão, estas são as pedras, são exatamente as mesmas pedras da estola sacerdotal. O manto, a roupa do sacerdote continham essas pedras. No 14 ele diz, tu eras querubim ungido para cobrir. Eu te estabeleci no Monte Santo. Até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Porque nem o diabo e nem Adão queriam o lugar de Deus. Nem o diabo, pastor? Não, nem o diabo. Porque o diabo sabe que isso é impossível, está muito, muito além da sua existência. O que é pecado então? Pecado é pensar de forma autônoma. É querer ser semelhante ao Altíssimo. O que é querer ser semelhante ao Altíssimo? É ser individual, é querer criar, é querer receber honra e dádiva, ser autônomo. Isso é pecado, foi isso que o diabo quis fazer. Ele quis a autonomia, ele não quis ser igual a Deus, isso era impossível, mas ele quis a autonomia, ele quis fazer o que ele deu na telha de fazer, diz, eu vou estabelecer o meu trono, eu vou comer do fruto do conhecimento, eu vou saber mais. Estou decidindo por mim mesmo, estou caminhando em autonomia, isso é pecado. Pensar de forma individual. O pecado do homem foi pensar de forma individual de Deus. Essas são as características de um homem caído. É um homem que é guiado segundo o seu próprio pensamento, segundo o seu próprio coração. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, e quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Os seus caminhos são caminhos de morte, um caminho de independência é um caminho de morte. Provérbio 14:12 diz que os caminhos do ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas no final são caminhos de morte. Então, quando Adão pensa e age de forma individual, ele escolhe um caminho de morte. Ele cai na condenação e no juízo pela quebra do estatuto.
E para mim está claro, irmãos, que Ezequiel 28 está falando que no Jardim do Éden era no topo de uma montanha e que Adão era um ministro, sacerdote de Deus. E um dia ele ouviu uma voz que plantou nele uma dúvida e ele passou a pensar de forma individual. E foi expulso do monte de Deus. Gênesis 3:4, disse a serpente: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comer do fruto, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Essa foi a dúvida plantada no coração do homem que o fez comer do fruto. Porque ser como Deus talvez seja uma coisa muito top. Uau! E eu quero. Então eu penso de forma individual. Independente. Decido meu próprio caminho. E por isso ele foi lançado e profanado do monte de Deus. Quando Deus os expulsou, o que Deus fez? Colocou um querubim para guardar o Éden. Olha aqui. E Gênesis 3:24. E havendo lançado o homem, pôs um querubim diante do Éden, com uma espada inflamada ao seu redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Quer dizer, o querubim caído, que é o homem, foi expulso do Éden. Deus colocou outro querubim para guardar o Éden. Porque ele tinha que fazer o que o homem foi chamado para fazer e não fez. Função sacerdotal. Guardar e cultivar. Guardar e cultivar. Reino e sacerdócio. O que guardava exercia autoridade sobre o reino. E o que cultiva presta culto. É sacerdócio. Por que cultivar a terra é o mesmo que prestar culto? Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, governos, poderes. Tudo foi criado por ele. E ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Quer dizer que tudo que Deus criou, todas as coisas nele subsistem. Antes de Deus criar a terra estava dentro dele. Quando Adão cultiva a terra, ele está prestando culto, ele está cultivando a terra que já pertence a Deus. Deus é o Deus do mundo. Por quê? Porque o mundo pertence a Ele. Por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Ele criou o mundo em dois sentidos, irmãos. O mundo criação e humanidade, e o mundo governo. Quando Deus colocou o fôlego da vida que existe no homem, o fôlego da vida saiu de quem? Saiu de quem? Ele soprou o fôlego da vida. Jó 12:10 diz que na sua mão está a vida. O espírito da alma do homem está na mão de Deus. Se ele corta o fôlego da vida, todo mundo morre. Há um extermínio. Então a vida é de quem? De quem é a vida? É dele. Adão entendia isso, que a vida era de Deus, e que a terra também era de Deus. Quando ele cultivava a terra que era de Deus, com a vida que também era de Deus, logo tudo era para a glória de Deus. Mas quando ele age de forma autônoma, ele quebra um princípio. Então nasce um novo mundo. Nasce uma nova ordem. Um novo mundo no sentido de ordem, governo, organização. Deus criou o mundo em dois sentidos.
criação, humanidade e governo, mundo ordem. Quando Adão quebra o princípio, quando ele caminha debaixo de autonomia, de independência, ele cria um novo mundo de ordem, um novo mundo de organização. Então ele legalizou uma influência por meio da desobediência. Por isso o diabo é chamado na Bíblia de príncipe desse mundo, mas é um mundo criado com a desobediência, por causa da influência de uma ordem do principal, de uma ordem caída. Quando Paulo fala da conversão do homem a Cristo, ele fala de uma transição de governo, de uma transição de ordem. Efésios 2:1 ele diz: Ele vos vivificou, estando vocês mortos nas suas ofensas e pecados, em outro tempo andava segundo o curso do quê? Do mundo, segundo os principados e potestades do ar, os espíritos que agora operam nos filhos da desobediência, entre os quais nós falamos, também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os outros são. Paulo está dizendo assim: nós éramos, nós não somos mais. Nós caminhávamos segundo esse curso, segundo o curso do mundo, segundo a ordem do mundo. Nós precisamos entender que existe um mundo que foi criado a partir de uma ordem que nasceu da desobediência, que nasceu da autonomia, que nasceu da independência. E existe um mundo que foi criado por Deus. Mas também existe o curso desse mundo, que foi criado pelas potestades do ar. Como Jesus disse em João 13,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Aí tem uma contradição. João 2,15: Não ameis o mundo, e nem no que o mundo há. Como assim? Deus amou o mundo aqui em João 3. E como que lá em 1 João 2, não ameis o mundo. Porque Deus amou o mundo criação, o mundo humanidade, o mundo governo estabelecido por Ele. Esse é o mundo que Deus amou. Por isso que Ele deu o seu Filho, para resgatar a ordem. Quando João diz aqui, não ameis o mundo, e nem no que o mundo há, ele está falando dessa outra ordem que foi criada. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então Deus criou o mundo em dois sentidos: criação, humanidade e também governo. Por isso que Jesus fala do Pai que amou o mundo, criação, humanidade. E não ameis o mundo, em João, que está falando do principal que opera uma ordem dos filhos da desobediência. Na tentação de Jesus no deserto, Jesus foi confrontado pelo mundo, não foi pelo diabo. O que o diabo usou para tentar Jesus no deserto? Ele usou a ordem do mundo criado. Então nós podemos chamar da tentação no deserto a guerra dos mundos. Uma disputa do reino de Deus contra o reino dos filhos da desobediência. O reino da desobediência ofereceu para Jesus, no versículo 16, ofereceu para Jesus, Lucas 4:3, disse a esta pedra que se transforme em pão. Se tu é o Filho de Deus, quero ver. Transforma a pedra em pão. Concupiscência da carne. Saciar a vontade da carne. No versículo 6 o diabo diz: dar-te-ei todo o poder, toda a minha glória, porque a mim foi me entregue, e dou a quem quero. Uau! Concupiscência dos olhos, cobiça. No versículo 9, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, mandarás que os seus anjos te guardem. Soberba da vida, quer dizer, faz um milagre aí, prova que é o bambambam, resolve a parada.
anda por cima da carne seca. E Jesus foi resistindo, porque o tipo de ordem apresentada pelo diabo, confrontando Jesus no deserto, é uma ordem mundana, que apresenta concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Agora, a minha pergunta é, que tipo de reino nós servimos? Do mundo independente ou do mundo de Deus? Que tipo de mensagem nós pregamos? A que oferece saciar a carne, transforma a pedra em pão. A de facilidades, porta de emprego, prosperidade, concupiscência da carne. Nós pregamos aquela mensagem que enche o coração de pessoas de cobiça. Dar-te-ei todo o poder. Tipo assim, Deus vai te exaltar na terra. Concupiscência dos olhos. Ou nós pregamos aquela, determina, irmão, determina, faça, sonhe, use, o Senhor está ao seu serviço. Soberba da vida. Eu alcancei, uau, o meu milagre, Deus é fiel. Tem gente que coloca o adesivo, Deus é fiel no carro. Irmão, mas Deus não é fiel na sua vida. Porque você não é fiel à vida de Deus. Aí nós estamos na igreja determinando, fazendo projeto, soberba da vida. A nossa liturgia ainda é uma ordem mundana. Estamos debaixo de uma ordem que foi regida pela desobediência, que entrou no estado de morte pelo juízo da quebra do estatuto. Quando o homem se entrega na mesma independência, ele cria uma nova ordem. Quando ele se entrega a uma vida autônoma, a uma vida individual, ele está criando essa ordem. Está entrando num estado de morte. Porque ele perde a vida que era de quem? De quem era a vida? A vida que foi soprada no homem, de quem é? De Deus. Quando ele caminha de forma autônoma, ele está usurpando a vida, está perdendo a vida. Por isso Deus disse, vai morrer. Irmão, a vida original da criação é de Deus. Quando você perde algo que não pode pagar por aquilo, você é preso. Então o homem está numa condenação de morte, porque Deus deu a ele uma vida, e ele perdeu a vida que Deus deu para ele, e ele não tem como pagar a vida que ele perdeu, a vida que pertence a Deus e não a ele. E por que ele não pode pagar? Porque ele não tem vida em si mesmo. E porque ele não tem vida em si mesmo, ele não pode pagar. Então vamos definir o que é o inferno. O inferno é o homem pagando por toda a eternidade por algo que ele não pode pagar. Aí Deus amou o mundo, criação. E porque ele amou a criação, ele deu seu filho. Plano de redenção. Plano de redenção. Então se manifesta um sacerdócio que é sombra. Moisés, Araão. Um sacerdócio que é sombra, que vem para resgatar o homem para Deus. Esse primeiro sacerdócio resgata o homem para Deus. Então o homem resgatado possa voltar através de um sacerdócio real que é Cristo. A lei que é antes da lei, a aliança que é antes da aliança, a cidade que é antes da cidade. Você percebe que foi tão necessário a lei, a ordem dada a Moisés,
para nos levar até Cristo, para que através de Cristo voltemos à lei que é antes da lei. Deus traçou um caminho de volta. E o símbolo do sacrifício de redenção é o sangue. Levíticos 17:11, porque a vida da carne está no sangue, que é colocado sobre o altar para a expiação. Quando Deus pede sacrifício de sangue, Ele está dizendo ao homem: você não tem como pagar a sua vida com a sua vida, então o animal vai para o altar para pagar sangue, porque a vida está no sangue, pelo sangue Ele paga com a vida. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O homem não tem vida por causa do pecado. E a expiação exige o quê? Vida, sangue. Mas o homem não tem vida para dar. Irmão, tem muita gente no mundo que pensa que tem uma vida, mas tudo que tem é uma condenação eterna. Todos os homens no mundo todos os homens que não estão em Cristo, estão num corredor da morte, destinado à morte. Por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu a de Abel, porque tem a ver com dedicação da vida, tem a ver com dedicação da vida. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçam as vossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável. Mas essa palavra não é para o homem que não tem vida, essa palavra de Romanos 12 é para o homem que já recebeu vida de volta. Através da expiação de Cristo, a vida foi devolvida. Aí Paulo está gritando: gente, devolvam a vida que você recebeu de volta, ofereçam em sacrifício vivo, se entrega novamente ao Senhor. Deus não quer o que você pode fazer, não é o seu trabalho. Deus quer a sua vida, porque se Ele tem a sua vida, Ele tem tudo de você. O que você faz só vai ser melhor quando Deus tiver você. Então o que você faz não será para você, mas será para Ele. Essa é a ideia do sacrifício de sangue, vida pela vida de volta. A vida perdida por causa dos pecados. A velha aliança estava sinalizando um caminho, o sacrifício representava um caminho. A forma de como voltarmos a pertencer a Deus, a maneira de se desligar da autonomia, de se desligar da independência, de se desligar da ordem criada, a ordem caída, a ordem criada a partir do pecado. Paulo diz que os acontecimentos da lei são sombras futuras, Colossenses 2,17, mas o corpo é Cristo, o cumprimento é Cristo. Por isso que o sacrifício de animais era apenas uma sinalização, apontando um caminho para resgatar a aliança que é antes da aliança. Então o sangue de animais não era mais suficiente. Hebreus 10:10 diz que o sacerdote aparece dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que não podia mais tirar pecado, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, e daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Perceba que o autor de Hebreus 10, ele está citando o Salmo 110, que fala da ordem de Melquisedeque, até que os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Ele usa o Salmo 110 como uma profecia para apontar o propósito eterno. Salmo 110 que diz: disse o Senhor do meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés, porque jurou que não se arrependerá. Tu serás sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ordem, governo, lei, ordenança. Melquisedeque, rei de justiça, que era rei de Salém, cidade da paz.
Amém? Nós precisamos de um avivamento na mente. Não mais nos emocionar com palavras de autoajuda. Nós precisamos da ajuda do alto. Se queremos estar estabelecidos em Deus. Abraão recebeu uma promessa sobre um monte, através de Melquisedeque, uma palavra para abençoar todas as famílias da terra, uma função sacerdotal, abençoar. No Moriá, onde um monte proveu o cordeiro que representa o Cristo, no Moriá, que mais para frente se será chamada de Jerusalém, cidade da paz. Moriá, que mais para frente será Jerusalém, que representa cidade da paz. A promessa e a aliança começou aqui, no monte, onde também foi constituído um templo. Vamos entender as figuras que são sombra da realidade que devemos viver hoje. A aliança começou no monte Moriá, que veio a ser Jerusalém, cidade da paz. A promessa qual que é? Abençoar todas as famílias da terra. Essa foi a promessa feita a Abraão, onde o sacrifício de Isaque não foi aceito. Quando Abraão subiu com o sacrifício de Isaque, Deus disse: não, Abraão. Por quê? Porque você não tem vida em si mesmo, você não tem vida para pagar com a vida. Então ele providenciou o quê? Um cordeiro, e tudo aconteceu no monte, onde se tornou a cidade da paz, a Jerusalém. Veja como tudo está ficando revelado e claro e apontando para Cristo. Cada episódio na Bíblia representa uma figura profética que aponta para os acontecimentos de Cristo. Esse foi o processo de nos trazer de volta ao sacerdócio de Cristo, a aliança que é antes da aliança. Quer mais sombra? Quando Deus libera o povo da escravidão do Egito. Na 10ª praga que representa a aliança de Deus, Deus dá uma ordem para o povo. O número 10 representa a aliança. Por isso são 10 mandamentos estabelecidos no monte. Por isso, irmãos, eu não sou contra o dízimo, porque a 10ª parte representa a aliança, pacto, redenção, dizendo eu pertenço. Quando eu devolvo 10%, eu estou dizendo, eu não tenho, eu pertenço a Deus. Eu não sou, eu pertenço a Deus. O que eu tenho não me pertence, pertence a Ele. Amém. Quando findou-se a 10ª praga, Deus manda os filhos de Israel fazerem o quê? Passarem sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Porque o juízo de Deus mataria todos os primogênitos do Egito, menos os primogênitos da casa de Israel. E a principal revelação está aqui. Porque quando Deus faz isso, Ele pede os primogênitos de Israel, que foram salvos do juízo, Deus pede que eles sejam sua propriedade peculiar. No deserto, Deus estabelece uma palavra: vocês serão a minha propriedade peculiar. Deus está dizendo, vocês que foram salvos por causa do sangue que foi aspergido nos umbrais da porta, vocês são minhas propriedades peculiar. Vocês são meu, porque o sangue se paga vida com vida. Vocês serão nação santa, meu reino de sacerdotes, comprado por um preço de sangue, porque uma vida foi dada pelo resgate da vida. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo novamente. Então, quando chegou o 3º dia, Deus disse a Moisés: preparem o povo e que se apresentem no 3º dia diante do monte, porque assim, Moisés, como eu falo com você face a face, eu também falarei ao povo. Porque Deus ordenou que eles subissem o monte. Por quê? Porque, irmãos,
porque todos são sacerdotes, porque todos são governos, porque todos são ministros de Deus na terra. Deus está dizendo: vamos voltar à ordem que era antes da ordem. O problema é que aquele povo teve medo. O povo teve medo. Por que que o povo teve medo? Porque aquele povo era apenas a sombra. O Monte Sinai significa Sinai espinhoso, porque a glória de Deus era uma realidade espinhosa para aquele povo. Mas nós não estamos mais no Sinai, nós estamos em Sião, estamos em uma realidade que não é mais espinhosa. Nós não somos mais homens naturais, mas nós somos homens de uma nova natureza, de um novo sacerdócio, de um novo Cristo, de uma lei que antecede a lei, de uma aliança que antecede a aliança, para construir uma cidade chamada Sião, que representa a cidade de Deus, a Jerusalém de cima. Hebreus 12, já estou encerrando, segura aí. Hebreus 12, 22. Mas chegando ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, de muitos milhares de anjos, a universal assembleia da igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, aleluia, e Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O reino de Deus é um reino de sacerdotes. Irmão, você pode esquecer tudo, mas eu sei que uma coisa você não vai esquecer: que o reino de Deus é um reino de sacerdotes. Qualquer autoridade que você exerce na terra, se não for resultado de quem assiste diante de Deus, não é reino de Deus, é reino do homem. É reino do homem. O reino de Deus é formado por um tipo de pessoa que assiste diante de Deus. Não é qualquer sacerdote, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma nova aliança que vem antes da aliança, uma nova ordem que vem antes da ordem. Aquele que ministra em um santuário que não foi criado por mãos de homens. A missão original foi perdida, e Deus está nos trazendo de volta a face de Deus. Isso não é obra social, é sacerdotal. A obra social, ela ministra, ela muda a condição da pessoa, mas o sacerdócio muda a conduta, a vida da pessoa. No mundo nós vemos várias associações de obras sociais, mas o mundo parece estar cada vez pior, porque não tem sacerdócio. Eu estou dizendo que um governo que não estabelece um sacerdócio diante de Deus não adianta. O homem não tem condição de mudar o homem. Apenas um sacrifício perfeito por um homem perfeito podem nos tornar perfeitos. A nossa preocupação é que tem gente pregando o reino sem sacerdócio. Isso não é reino de Deus, é mais um domínio humano, é mais uma modinha do reino, mas não é reino de Deus. Amém, irmãos? Eu acho que eu não vou conseguir terminar. Isso aqui é pregação para 5 pregações. Eu vou para o final aqui, irmão. Salmo 24, eu quero encerrar. Do Senhor é a terra, o mundo e aquele que nele habita. Porque ele fundou sobre os mares, ele firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Aleluia. Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Porque essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Por isso, levantai as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai, ó portas, ó entradas, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sabe, quando um sacerdócio é estabelecido, o que existe é uma batalha de mundos. Por isso, nós estamos aqui declarando para tudo que é carnal, para tudo que é soberba da vida, para tudo que é cobiça dos olhos, nós estamos declarando: o Senhor é poderoso na guerra, o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor é forte e poderoso na batalha, porque a minha guerra não é contra as coisas, a minha guerra é contra os principados desse mundo, as autoridades, as ordens criadas, a concupiscência do mundo. Nós precisamos, irmãos, resistir a tudo que vem contra os princípios sacerdotais de Deus. Precisamos voltar à origem do reino de Deus, voltar ao Éden, voltar ao sacerdócio real, onde o reino de Deus é constituído por sacerdotes que reinam, por sacerdotes que governam, por pessoas que assistem diante de Deus e manifestam diante da terra o que assistem diante de Deus, pessoas que não constroem nada para si mesmo, mas tudo que estão construindo é por um propósito eterno, pessoas que não valorizam a sua própria vida, mas valorizam a vida de Deus, porque entendem que a minha vida não é minha, a minha vida pertence a Deus. Então nós valorizamos uma eternidade que está além do nosso tempo, que está além, é transcendente ao nosso tempo. Nós nos tornamos eternos, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, mas aquele que vive nunca, jamais morrerá. Nós estamos vivendo transcendente a esse tempo, estamos vivendo além do espaço, estamos na eternidade. A eternidade já começou para uma geração de sacerdotes reais, de reinos e sacerdotes. Fique de pé, querido, por favor. Aleluia. Irmãos, essa mensagem não é uma mensagem para te fazer chorar, não é uma mensagem para te emocionar. Essa palavra é para te destravar o propósito, para te acordar e dizer: pá, peraí, a minha vida tem sentido, eu tenho lugar aqui no reino, o meu lugar é assistir diante de Deus para manifestar na terra. E se você entendeu essa palavra, por favor, dê uma resposta para o Senhor e diga: Senhor, eu quero viver um reino de sacerdotes, eu quero ser sacerdócio real, eu quero manifestar o que eu posso receber na sala do trono, eu quero manifestar, começando a minha casa, começando a minha família, porque ninguém pode ter o governo da casa de Deus se não tiver o governo da sua própria casa. Estabeleça a ordem, a nova ordem, a ordem de Melquisedeque, a ordem de Yeshua. Estabeleça a ordem que é antes da ordem, a lei que é antes da lei. Volte à origem, volte ao Senhor, volte-se ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Bababa shebe bababa sure baba anduraba kanduraba surya. Adore, meu Abba. Coloque a mão no seu coração. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para o altar, fique à vontade. Mas coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e diga: Senhor, eu te pertenço, minha vida é tua, eu me rendo, eu recebi a vida. Segura um pouco, olha aqui para mim. Quando Jesus, eu preciso encerrar dizendo isso.
Quando Jesus ressuscita e ele aparece para os seus discípulos, a Bíblia diz que ele soprou neles o Espírito. E a Bíblia fala que ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Porém, lá em Atos dos Apóstolos, que eles foram batizados com o Espírito Santo, existe uma contradição teológica. As pessoas dizem: que Espírito Jesus soprou sobre os discípulos, se eles foram batizados com o Espírito Santo em Atos? O Espírito que Jesus soprou sobre os discípulos é a devolução da vida. A vida que o homem perdeu lá no Éden, aquela vida que Deus, quando criou o homem, assoprou sobre ele o Espírito. A vida que foi perdida por causa da desobediência. Porque se comeres do fruto, certamente morrerá. Houve morte. Quando Jesus dá a vida na cruz e ele restaura a ordem antes da ordem, e ele aparece para os seus discípulos, para os seus primeiros sacerdotes, e ele assopra sobre eles o quê? O Espírito. Ele está dizendo: vocês estão recriados. E aí Paulo lá em Romanos 12 diz: irmãos, ofereçam a vida que foi devolvida, a vida que foi recriada, a vida que Cristo soprou. Ofereça, devolva. Deus te deu a vida para você devolver a vida. Ofereça em sacrifício vivo a vida, devolva a vida com a vida. Então, onde está a morte, a tua vitória? Você torna a morte inútil quando você paga com vida. A morte não tem mais poder sobre a morte. Então pague a vida com a vida. Ofereça a sua vida. Entregue a sua vida. Eu quero que você faça esse clamor nessa manhã, da entrega da vida, do sacrifício vivo. Voltar a pertencer, sair da autonomia, da independência e passar a pertencer. Pertença a Ele, pertença a Ele. Tudo foi criado por Ele, para Ele são todas as coisas. Volte! Amama